revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura, e é edito. Versículo 10. Pois Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Louvado seja Deus. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças, aleluia, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vocês estão entendendo, irmão? Louvado seja Deus. A Bíblia, aleluia, estes homens, irmãos, queria parar Daniel, porque Daniel ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia, louvado seja Deus, vai dizer que Pedro e João, eles foram para o templo orar. E antes dele entrar no templo, aleluia, louvado seja Deus, havia um homem que estava ali no templo, aleluia, pedindo esmola. E antes de Paulo entrar, aleluia, perdão, Pedro e João entrar no templo, a Bíblia diz que ali aqueles homens foram pedir, aleluia, pedir uma esmola para Pedro e João, aleluia. E Pedro e João olhando, aleluia, fitando os olhos nele, a Bíblia diz que aquele homem, esperando receber alguma coisa, eles disseram: olha para nós não temos prata e nem ouro, aleluia, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, irmão, levante e anda. Aqueles homens nem entraram ainda no templo, irmão, e um milagre aconteceu. Eles estavam indo lá, aleluia, creio eu, orar, falar com Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia relata que Daniel, ele era fiel, ele era, louvado seja Deus, um homem fiel ao seu Deus, o Deus de Israel. Louvado seja Deus. E estes homens, irmãos, eles se levantaram, aleluia. Vejamos aqui que a Bíblia diz, fala de príncipes, prefeitos, presidentes e capitães e governadores. Se levantaram porque Daniel, ele orava a Deus. Louvado seja Deus. Sabemos que a Bíblia vai relatar que a oração, irmão, a oração, aleluia, aqui no livro de Tiago, quem quiser acompanhar, louvado seja Deus. Quem pode aplaudir a Jesus? Olha o que a Bíblia fala a respeito da oração. Livro de Tiago, capítulo, aleluia, capítulo 5, meus amados irmãos, e versículo 15, a Bíblia vai dizer: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sares a oração. Um justo pode muito aos seus efeitos. Vocês estão entendendo, irmão? A oração do justo, louvado seja Deus. Vejamos que a Bíblia diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele, louvado seja Deus. Daniel, irmãos, ele era fiel. Vejamos que, aleluia, Deus, ele ouve a oração. Deus, ele escuta a nossa oração, igreja. As nossas orações, aleluia, pode chegar diante do trono de Deus. Aleluia. A Bíblia também vai relatar, louvado seja Deus. Aqui no versículo 17, a Bíblia vai dizer:
Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Aleluia, glória a Deus. A oração, irmão, ela tem poder, igreja. A oração, aleluia, é a chave da vitória, meus amados. Se você orar crendo com fé, aleluia, que Deus pode fazer e faz. Louvado seja Deus. Vejamos o que um homem, irmãos, chamado Elias, ele orou para que, aleluia, para que não chovesse, e não choveu. E a Bíblia relata o tempo que não choveu. 3 anos e 6 meses, irmão, sem chover. Olha a fé deste homem, igreja. Aleluia. Olha a fé de Daniel. Queriam parar Daniel, queriam calar Daniel, mas Daniel ele não parou, amados irmãos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que, louvado seja Deus, o seu ouvido, a Bíblia, o livro de Isaías diz que o seu ouvido não está agravado, irmãos, para que não possa ouvir. Louvado seja Deus. E a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Deus, ele ouve, irmão, a sua oração. Deus, ele, aleluia, ele ouve. Ele escuta a oração dos seus fiéis. Vejamos que aqueles homens estavam se levantando contra Daniel. Ele era fiel. Ele não se misturava, aleluia, com aquelas coisas da Babilônia, irmão. Não, ele era fiel. Vejamos que eles queriam parar Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, irmãos. Aleluia. Vejamos que palavra, igreja. Não se levantaram só os homens, levantaram muito contra Daniel. Eles fizeram um edito, foram até o rei para fazer aquele edito real, que não podia se revogar, o rei não podia voltar atrás. Aleluia, vocês estão entendendo? E aquele que não adorasse ao rei, ele seria lançado dentro de uma cova. Dentro de onde, irmão Tiago? Dentro de uma cova. E além desta cova ainda tinha leões. Vocês estão entendendo, igreja? Além da cova tinha leões lá dentro. Aleluia. E mesmo assim lançaram Daniel. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, versículo 11: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eu te pergunto nesta noite, igreja, Daniel, ele parou? Daniel, aleluia, ele deu crédito àquilo que o rei, aleluia, assinou? Não, irmãos. Ele continuou orando, ele não parou. Ele continuou obedecendo o seu Deus. Louvado seja Deus, ele continuou sendo fiel a Deus. Vejamos que era uma lei, irmão, dos médios e dos persas. Mas Daniel não quis saber de lei. Mas Daniel não quis saber, aleluia, de assinatura do rei. Daniel não queria saber, irmão, se era uma lei dos médios e dos persas. Daniel queria saber de orar, falar com Deus. Aleluia. Sabemos que a oração, irmão, ela é fundamental na vida do crente. Aleluia. A oração, ela é... não podemos, aleluia, aleluia, deixar de orar, igreja, mas sim, aleluia, está clamando, está pedindo a Deus pela sua misericórdia. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia, louvado seja Deus, fala de Daniel. Versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste
o edito pela qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não havia ao rei, seria lançado na cova dos leões. Aqueles homens fizeram uma pergunta ao rei. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Por espaço de 30 dias, eles não queriam que ninguém orasse, a não ser ao rei, a não ser a honra e a glória para o rei, mas a honra e a glória é para Deus. Não é verdade, meus amados? A honra e a glória é para Deus e não para aquele rei. Aleluia. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aqueles homens, aleluia, acharam Daniel fazendo o quê? Orando, suplicando. Aleluia. Eles pensavam que Daniel ia se calar. Eles pensavam que Daniel ia parar. E eu quero te dizer nesta noite, igreja, com esta palavra do Senhor: não pare de orar, não pare de clamar a Deus. Aleluia. Ele te ouve. Se você for fiel, ser igual a Daniel, aleluia, Ele vai te ouvir, Ele vai te escutar. Aleluia. Ele pode estar em silêncio, irmão, mas Ele está vendo, Ele está, oh, louvado seja Deus, Ele está vendo você. Ele estava vendo Daniel, mas em nenhum momento, é interessante, irmão, que em nenhum momento Daniel ele parou por causa de uma lei, por causa de uma assinatura. Não, ele continuou falando com Deus, ele continuou suplicando a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia, Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Ele não parou, igreja, mas sim ele continuou suplicando, falando com Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. E a Bíblia, louvado seja Deus. Aleluia. É interessante essa passagem, que se levantaram, mas sabemos que se levantaram para cair, não foi verdade? Se levantaram contra a vida de Daniel. Comigo, com você não é diferente, mas eu quero te dizer, mesmo que se levantarem, continue orando, continue buscando, continue falando com Deus. Quem está no controle é Deus, quem está no controle é Deus. É Ele que está no controle. Ele está ouvindo, irmão, a oração. Aleluia. Ele está ouvindo, louvado seja Deus. Aleluia. A oração, Paulo vai dizer que ele fala, aleluia, em Tessalonicenses, a Bíblia diz que ele fala, orai sem cessar. Louvado seja Deus. A oração, ela é a chave da nossa vitória. A Bíblia vai dizer que Pedro foi parar, aleluia, na prisão. E a Bíblia diz que a igreja, ela fazia contínua oração, aleluia, pela vida de Pedro a Deus. E Deus enviou quem? Aleluia, na prisão, um anjo. E Pedro saiu da prisão. A igreja não parou, irmãos. E você não pode parar. É uma palavra, aleluia, de reflexão para nós, igreja. Não podemos parar. Temos que continuar. Quem quer parar nós é Satanás. Quem quer destruir nós é Satanás. Aleluia. É Satanás que quer nos destruir. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus que nos guarda, que nos livra. Aleluia. Irei adiantar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Versículo 13. Então responderam e disseram diante ao rei Daniel, que é dos transportadores
estados de Judá não têm feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste ante 3 vezes, por dia faz a sua oração. Olha o exemplo de Daniel para nós. 3 vezes ele ora. Diga aí, meus amados irmãos. Podemos assim dizer que Daniel ele era um homem de oração. Não é verdade? Se nós orar aqui, irmãos, aleluia, para Deus curar lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, Ele faz, irmão. Porque a oração, ela tem poder. Aleluia. Ela tem poder, louvado seja Deus. Você crê que isso pode acontecer? Versículo, louvado seja Deus. 14. E ouvindo então o rei, este negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Versículo 15. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e do persa, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine pode se mudar. Era o tempo todo, irmão, aqueles homens se levantando. Olha, rei, não pode voltar atrás. É uma lei. Você não pode fazer mais nada para Daniel. Vocês estão entendendo? Era isso que eles estavam querendo dizer para o rei. Você não pode fazer mais nada. Aleluia. Mas quem estava no controle era Deus. Você crê que Deus está no controle sobre a sua vida? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo, aleluia. Versículo, louvado seja Deus, 20. As horas, louvado seja Deus. 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com a voz triste, falando ao rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se-á caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha pedido livrar-te dos leões. Glória a Deus. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Daniel, irmão, falou dentro da cova, com leões lá dentro, mas nada lhe aconteceu. Você vai saber por quê. Versículo 22. Aleluia. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou dele, porque crera no seu Deus. Você crê, irmãos, que Deus ele envia anjos para livrar? Deus enviou seu anjo, como a Bíblia diz: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Palavra edificante para nós. Edificante, se você estiver ligado, é edificante. E para encerrar, a Bíblia vai dizer, versículo 24: e ordenou ao rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Meu Deus, diga aí. Não adianta, irmão, se levantar contra as escolhas de Deus. Aleluia. Não adianta.
Porque Deus, nós temos um dono, Daniel tinha um dono, irmão. E se levantaram, mas eles caíram por terra. Você crê, irmãos, que o inimigo ele cai por terra? Louvado seja Deus. E apenas esse versículo para encerrar, aleluia. Já falei.